Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor. Peço que continuem aí Bom assistindo e dia. aos que quiserem, adentrem a sala virtual aí do Jitsi pelo http meet.jit.si/adultos12. Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos da nova revista do trimestre, que faz um link do Velho Testamento para o Novo Testamento e tem como título É Tudo sobre Jesus. A primeira lição foi aplicada pela professora Simone semana passada e ela tem como tema o descendente da mulher. A revista tem essa capa aí que vocês estão vendo. Inclusive essa foto ela remete a uma pintura de Rembrandt, onde Abraão está justamente naquele ponto da nossa lição, né? A ponto de fazer o sacrifício do seu próprio filho, e o anjo o segura. A lição passada que Simone ministrou para nós tem como título Descendente da Mulher e fala da queda do homem, né? Voltando aí um pouquinho, só relembrando para a gente dar continuidade, o texto de Gênesis, que é lá em Gênesis 3, ele descreve aquele momento da queda, descreve com detalhes. Algumas coisas não são reveladas para nós lá, como algumas coisas no texto de hoje também não foram reveladas para nós, mas é importante nós nos focarmos naquilo em que foi revelado a nós e que possamos entender com detalhes, né? O que é que Deus quer falar para nós através daquela revelação. E ali fala detalhes da queda. Adão e Eva, eles viviam num ambiente perfeito, tinham comunhão perfeita com Deus, não conheciam o pecado, mas decidiram ceder aos assédios de Satanás, simbolizados ali pela serpente, e provocaram a entrada do mal dentro daquele jardim, né? E isso trouxe para nós consequências eternas, mas ali mesmo Deus entrou com misericórdia e já deu a solução, né? E ele fala do cordeiro puro, daquele que pisaria a cabeça da serpente, daquele que nos livraria daquele mal que adentrou no mundo. O texto, ele fala de questões também que podem ser mais aprofundadas, mas que eu não vou ousar entrar aqui, mas que os irmãos depois podem pesquisar na internet, sobre questões como, por exemplo, o livre-arbítrio, né? Que Adão e Eva tinham, e mesmo assim praticaram o pecado. O texto ele não deixa claro como foi que o mal entrou ali, já que era um ambiente perfeito, criado por Deus. Mas ele mostra, ao longo da Bíblia, como esse mal sairá de nós e do mundo, e como viveremos livres dele para sempre. Para finalizar esse reavivamento da lição passada, eu queria só ler uma partezinha da finalzinho da lição que está na revista, na página 4, que ele diz assim: o que segue a partir de Gênesis 15 é a saga, a história da poderosa salvação de Deus em seu Filho, o descendente da mulher. E nas lições seguintes, nós veremos como isso se dá ao longo de todo o Antigo Testamento, que é o que a gente vai começar a ver agora na segunda lição, que está intitulada Com o Senhor proverá um cordeiro. A gente teve domingo passado, na pregação do culto à noite, já uma boa deixa do que a gente viria aqui, né? Deus é misericordioso. Então, a gente teve Ronaldo falando justamente sobre esse texto de Gênesis 22, e falando com muita propriedade, claro. Se os irmãos quiserem se aprofundar também, eu pesquisei no YouTube alguns vídeos que são interessantes, eu passei até o link para o pessoal da turma de Adultos 1, que fala de Gênesis 22 também, mas por Hernandes Dias Lopes.
e também por Mauro Menster, intitulado Gênesis 22, que dá uma profundidade, um encorpamento maior sobre isso que a gente vai estar visualizando aqui hoje. O nosso texto de hoje, ele vai de Gênesis 22, do capítulo, do versículo 1 ao 19. E a gente vai ler esse texto agora. Os irmãos estão me ouvindo, que é bem estranho esse negócio aqui. A gente não tem interação. Tá dando para ouvir bem? Estamos sim, irmã. Tá muito bem, Eveline. Então vamos lá. Gênesis 22, de 1 a 19. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de nós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu vou fazer uma oração e a gente vai continuar a sequência aqui de estudo desse texto. Senhor, graças te damos pela liberdade que temos de te cultuar, de aprender mais de ti, Senhor. Eu te peço que tu tenhas misericórdia de nós e nos ajude a compreender melhor esse texto, Senhor. Que nos ajude a ouvir melhor a tua voz. Que o Senhor me use e me dê sabedoria neste momento para que eu possa facilitar esse entendimento aos nossos irmãos. É no nome de Jesus que te pedimos. Amém. Bom, meus irmãos, a revista ela é bem presbiteriana na explanação desse texto. Ela entra com a introdução e depois nós temos 3 pontos, uma conclusão e uma aplicação. Na introdução, o autor já deixa claro que ponto ou que direção ele quer que a gente tome para que não fique vazio todo o contexto ou toda a direção que o restante da revista vai ser aplicado.
e ele cita um dos nomes a que Deus é intitulado, que é o Jeová Jiré, e que muitas vezes é usado por nós como o Deus da providência do Cordeiro. Claro que Deus providencia tudo para nós, o que vestimos, o que comemos, o que somos, o que pensamos, mas o que a gente vai ver hoje é esse prover do Cordeiro de Deus. E é em cima disso que faz se desenvolver todo o texto. Depois da introdução, o primeiro tópico que a gente vê, ele fala: o descendente deve morrer. E aí a gente tem 3 tópicos. Como na primeira lição foi bem frisado, o Antigo Testamento só como coisas do que a gente deve ou do que a gente não deve fazer, mas de coisas que a gente aprenda e que possam modificar a nossa vida e modificar a vida das pessoas que nos cercam consequentemente. Então aqui a gente vai ver alguns pontos, mas a gente vai destrinchar segundo o que a revista direciona. Quando a gente analisa moralmente esse pedido de Deus a Abraão, é importante que a gente veja não só esse texto de agora, de Gênesis 22, mas tudo o que vem por trás dele. E a revista ela cita o a partir de Gênesis 12, mas eu colocaria até um pouquinho antes, que é de Gênesis 11, a partir do verso 30, onde ele fala de toda a genealogia, descendência de Sem, mas no verso 30 ele diz assim: Sara era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Por que eu puxei daí? Porque nesses trechos, a primeira coisa que ele fala logo de cara é que Sara era estéril. E aí a revista começa a abordar do capítulo 12 a história de Abraão, para a gente ver o seu apogeu nesse capítulo 22. E o capítulo 12, ele fala do chamado de Deus a Abraão. E começa a contar toda a história dele com Deus, que é um pouco do que falou o pastor anteriormente no culto, né? A história de santificação dele, a construção dessa comunhão, dessa vivência de Abraão com Deus. E Abraão passou por várias coisas, vários episódios, várias provas, até chegar nesse capítulo. Aqui nesse capítulo 12, que é o chamado de Deus para Abraão, a gente pode também, se for o caso dos irmãos quererem aprofundar o estudo ou pesquisarem mais na internet, ver um pouquinho da questão da predestinação, né? Deus o chamou, não foi ele que chamou Deus ou que quis fazer aliança com ele. E aí a gente passa por várias e várias histórias de Abraão até chegar no capítulo 22, nesse seu apogeu, nesse pedido de que ele entregasse o seu filho para ser sacrificado num holocausto. Moralmente, a gente poderia até dizer, vixe, mas como assim, né? Agora que eu já estou avançado em dias, tá tudo bom, tá tudo calmo, eu já tenho meu descendente, Deus vem e me pede uma coisa dessa, né? Mas a revista, ela fala de 3 coisas que antecedem até o que está mencionado na projeção, em que é importante se ver, que ela diz assim, em primeiro lugar, o Senhor determinou em Êxodo 22, 29, que todo primogênito pertencia ao Senhor. Então, isso não é uma coisa tão absurda nem fora dos parâmetros para um pedido. Deus estava dentro dos parâmetros da sua lei. Além disso, a ordem de Deus a Abraão foi: oferece-o ali em holocausto. Isaque deveria ser oferecido como um holocausto. Um holocausto é uma oferta queimada, cuja fumaça sobe ou ascende até Deus.
Outro detalhe é que um holocausto consumia completamente o sacrifício. Não sobrava nada. É como se Sara jamais tivesse dado à luz a Isaac. Mas o mais importante e o que aponta a real justiça da ordem divina é que o holocausto estava ligado ao conceito do sangue da expiação. Então, já que o holocausto estava ligado a esse conceito, isso quer dizer que é um sacrifício tendo em vista a satisfação da justiça divina por conta do pecado humano. E por isso a transparência, ela marca essas frases. O que todo pecador merece é a morte. Segundo Paulo, o salário do pecado é a morte. Isaac era um pecador, cujo sangue seria derramado para satisfazer essa justiça de Deus. Então não tinha nada de incoerente ou de louco nesse pedido. Mas a gente tem que afirmar, né, que era um pedido difícil, era uma prova difícil. Como Deus nos conhece, já havia andado com ele por vários outros momentos, é claro que ele já sabia que Abraão poderia suportar isso. Ele conhece a cada um de nós no seu íntimo, do DNA, ele sabe o que a gente pode suportar ou não. E Abraão já era um homem maduro na fé, naquele momento do Gênesis 22. E é tanto que quando ele tem outra vez esse chamado no início do texto, ele nem pergunta, como muitas vezes os filhos da gente, quando a gente chama, eles dizem assim, diga o que é. Não, ele já disse, eis-me aqui, ele já se prontificou, né? Ele nem perguntou o que é que seria. E ele também não questionou, né? Isso. O que a gente já entra aí na forma dele de... O segundo tema, o patriarca crê, na forma madura dele crê. Ele ouve a ordem, ele não diz nada, absolutamente nada, não argumenta, e ele era um homem questionador. Ele simplesmente obedece, ele se prepara, ele se planeja. O texto fala que ele pega seus servos, que ele corta lenha, que ele se acorda cedo para sair, que ele pega o filho, que ele pega um fogo já pronto, ele se prepara de todas as formas e vai. Ele não fica esperando, ele não fica matutando, ele não diz, eu vou orar, eu vou pensar, eu vou jejuar, eu vou ver, será que é Deus mesmo que está falando comigo, pedindo essa coisa absurda. Ele reconhece a voz de Deus, porque ele já o conhecia profundamente, e ele obedece de pronto, de imediato, né? Aqui a gente pode ver uma maturidade tremenda, realmente uma fé de que tudo viria para o bem e que algum jeito iria ser dado e Deus cumpriria realmente a sua promessa da descendência dele, né, se perpetuar. Então, aqui a gente vê a concretização dessa fé de Abraão, né, à toa que ele é chamado o pai da fé. A revista, ela cita um texto em Hebreus, Hebreus 11, 17 a 19, onde se fala dessa convicção do patriarca, né, que não se deixaria de cumprir a promessa. Abraão creu, ele cria que Deus era capaz, inclusive, de ressuscitar o seu próprio filho, de dar algum jeito, mas que a promessa iria se cumprir. A revista fala aqui, temos aqui um exemplo de alguém cuja fé se manifesta mesmo nas piores situações, mesmo quando não é entendido aquilo que é passado. E se hoje, em algum momento para nós, mesmo diante de Bíblia comentada, estudos no YouTube, a gente entender alguns meandros desse texto, Abraão, ele não tinha nada disso para consultar, era ele e Deus. Então era uma crença mesmo, é a fé que ele tinha em Deus que fez com que ele partisse para essa ação imediata, sem questionamento, e a crença de que a promessa se cumpriria de qualquer forma, né? Deus misericordiosamente, na terceira parte da revista, provê o cordeiro, né? Abraão teve 3 dias de jornada
ele, nesses 3 dias, deve ter ido matutando, mas aí são conjecturas, né? Porque o texto ele não fala nem das emoções de Abraão durante esse período todo, desde a ordem até a execução daquilo que ele deveria fazer. Ele não menciona Sara também, durante esse período, se falou, se não falou, não mostra que tipo de conversa se teve durante esse caminho. Ela só fala da ordem e da execução dessa ordem com detalhes até se chegar ao final. Então ele não obedeceu por impulso repentino. A caminhada até o lugar escolhido duraria 3 dias. A obediência se manteve firme durante essa caminhada. A ordem aos servos no verso 5 do capítulo 22 deixa claro que ele tinha convicção de que Deus não deixaria de cumprir a sua promessa e que, havendo adorado, tornaria de voltar a eles. Nós devemos aqui refletir a respeito da nossa própria obediência a Deus, as muitas provas que Ele colocou diante de nós, da nossa vida, da nossa caminhada junto com Ele, né? Através desse exemplo que Abraão nos dá. Tem algumas coisas que eu frisei na revista aqui, está na página 9, quando a gente já entra, deixa eu mudar aqui, para a parte 3, que é o Senhor provê para si o cordeiro, que ela fala assim: Abraão revela aqui uma disposição extraordinária. Abraão revela aqui uma disposição de extraordinária obediência e fé inexplicável. Deus providenciaria o cordeiro a ser sacrificado, fosse o próprio Isaque ou fosse outro qualquer. O texto, no verso 8, ele diz: enquanto caminhava, Isaque fez uma pergunta que deve ter transpassado o coração de seu pai. E a resposta de Abraão foi a mais sábia e extraordinária possível: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. A partir do verso 9, a cena que se desenrolará é fantástica. Isaque se permitiu ser amarrado sobre o altar. Com certeza já sabia que ele era o cordeiro que seria oferecido em holocausto ao Deus Santo. Vemos aqui um filho tão obediente quanto o pai. Toda a vida o Senhor age e intervém em favor daquele jovem pecador condenado à morte. Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão então tomou o carneiro e sacrificou em lugar de Isaque. Meus irmãos, em todos os lugares que eu fiz pesquisa, ou até mesmo na pregação do reverendo Ronaldo, a respeito de Gênesis 22, eles têm visões diferentes ou falas diferentes a respeito desse texto, mas uma coisa é comum a todos eles, que é a referência que se faz sobre essa passagem como sombra ao que aconteceria posteriormente no Novo Testamento, após a vinda de Cristo e sua crucificação. Esse detalhamento de como aconteceria o sacrifício, ele nos remete a essa lembrança de como foi. Isaque aqui, ele leva a lenha do sacrifício. Jesus, ele carrega a cruz do seu próprio sacrifício, né? Aqui nessa história, Deus provê um cordeiro. Isaque não poderia ser esse cordeiro porque ele possuía pecado, e o cordeiro, para um sacrifício que libertaria toda a humanidade do mal, deveria ser limpo, isento de pecado, mas Deus, na sua crucificação e na sua entrega para ser crucificado em nosso favor, ele consuma tudo ali, e essa história vai nos remeter, ou vai nos linkar, ou vai nos ligar a essa revelação bíblica que vai se fazendo ao longo do Antigo Testamento e adentra o Novo Testamento já com a história de Jesus. E como o pastor bem falou hoje no culto
né, falando sobre a volta de Jesus, em uma das pregações que eu vi a respeito desse texto de Reverendo Hernandes, ele fala muito bem colocado que depois desse texto, a gente só ouve falar novamente em Isaac no final do capítulo 24, quando fala-se de Isaac e o casamento dele com a sua noiva. E assim nós temos também essa menção com relação a Cristo, né? Ele morreu por nós, por nossos pecados, o Cordeiro perfeito que tiraria os pecados, e ele voltará, como bem falou o pastor, para se encontrar com a sua igreja, com a sua noiva, como o texto no Velho Testamento também se remete a Isaac, né, que só volta a mencioná-lo no seu casamento com a sua noiva. Então não são coincidências quando se diz que a Bíblia se auto-explica, né? Ela vai se revelando aos poucos, ela se linka com coisas do Velho Testamento para o Novo Testamento, na finalidade de que a gente possa conhecer mais a Deus, os seus propósitos, as suas intenções, não só para aquelas pessoas daquele período, daquela época, mas para nós nos dias de hoje, na nossa vida, porque o Deus é o mesmo, ele continua sendo pedagógico, ele continua nos conhecendo, ele continua oferecendo provas aos seus filhos, mas não com a finalidade de nos fazer cair, mas com a finalidade de nos fortalecer, de nos santificar durante esse caminho que nós temos, essa jornada que nós temos, né? A conclusão, ela traz alguns pontos. O cordeiro providenciado por Deus na narrativa é um tipo do sacrifício de Jesus Cristo, assim como fez com Abraão, o Senhor, movido por pura graça e misericórdia, providenciou o verdadeiro cordeiro, sem mácula, para morrer na cruz do Calvário, no lugar do seu povo. E a aplicação, ela traz reflexões para nós. Você tem consciência daquilo que merece da parte de Deus por causa dos pecados? Você tem consciência de que é pecador, herdeiro daquele pecado que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden, que para você não há outra solução além de Jesus Cristo? Há algum outro meio de escape para você, senão por intermédio do sacrifício substitutivo do Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro, sem mancha e sem defeito? Você tem dúvida com relação a isso? Como você se vê dentro desses questionamentos, né? A Abraão foi solicitado o sacrifício do próprio filho, mas a nós é solicitado o sacrifício dos nossos próprios corpos, né? Como se fala já no Novo Testamento, em citação de Paulo. E o pastor hoje falou sobre a comemoração do Dia da Igreja Perseguida, e quantos missionários a gente não vê oferecendo os seus próprios corpos em sacrifício vivo, né? Indo para lugares hostis no Oriente Médio, sendo perseguidos, ou quantos de nossos irmãos não vivem nesses ambientes hostis e perdem tudo, dinheiro, casa, bens, marido, filhos, em defesa da sua fé, da sua crença, né? Os irmãos agora fiquem livres para abrir os seus microfones e comentar alguma coisa. É bem estranho esse novo modelo de aula, né? Pelo aplicativo, porque a gente não tem interação nenhuma, então a gente fica falando como se fosse para a gente mesmo, né? Cheio de computador na frente. Então, os irmãos... Eu acho que eu sinto isso também, acho que é por isso que eu me mantenho com a tela aberta, porque quando eu estou ministrando a aula, eu também sinto essa dificuldade, né? Essa coisa de ficar travada, né? Olhando só para esses quadradinhos pretos. Mas eu posso começar, sim. Eveline? Pode, fique à vontade, Célia. Eu acho muito interessante esse texto, é muito instigador, esse texto provoca a nossa fé. E eu fico pensando em Abraão, porque quando a gente lê esse texto, a impressão que a gente tem é que Abraão é um homem
pacífico, é um homem resignado, é um homem, sim, ele é o pai da fé. Mas a gente lembra também que Abraão, ele tem a ousadia de negociar com Deus. Então, ele tinha essa liberdade, né, de contestar. A gente lembra da passagem, a questão de Sodoma, da destruição, que ele negociou. E ele ficou barganhando com Deus. Então, ele tinha essa. Mas, nesse texto, não. Ele tem a convicção da promessa de Deus sobre a sua vida. Ele tem a certeza de tudo o que Deus está fazendo. Quando ele passa esses 3 dias nessa caminhada, pensando, ele não mudou a sua ideia, não mudou o seu posicionamento, não, ele continuou ali convicto. E no propósito, né? Num propósito, sabendo que o Senhor havia feito uma promessa e que ele haveria de cumprir essa promessa com relação à sua descendência. E esse texto, quando eles estão que eu também acho, aí é que fecha mesmo a questão da fé fortalecida dele, é quando ele diz para os servos, olha, nós iremos, nós subiremos, vamos adorar o Senhor e voltaremos juntos. Sim, né? No verso 5. Então, aí como assim? Se ele sabia, então ele tinha ele cria que Deus iria ressuscitar. A lição diz ressuscitar, pediu seu filho em holocausto e que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Sim. Então, eu acho que esse aí é o centro, é o ápice, né, dessa lição, em que nós devemos nos apoiar e pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a ter essa fé fortalecida cada dia mais, porque a nossa fé vacila, né? Oscila as tempestades, ora nós estamos com a fé fortalecida, ora bate um vendaval e aí a gente começa a fazer perguntas. Então essa tem sido a minha oração, Senhor, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé, porque não é fácil, né? Então é muito boa essa lição nesse sentido, eu gostaria só de fazer essas colocações. Certo. Eveline, Deus abençoe, a lição muito bem explicada, e quando você falou, esse ponto que Célia falou, né, do pai que não argumentou, né, ele foi obediente ao Senhor, ele sabia o que Deus poderia fazer, a gente ele não sabe como é que Deus vai fazer, mas ele confiou que Deus faria algo, né, e a obediência do filho, que maravilha, né? Sim. A colocação do pastor Emanuel hoje sobre a obediência do filho, que a obediência do cristão, né? A obediência do filho, de ir para o matadouro, sabendo que ele ia ser, né? De estar ali, não argumentar também, não questionar, não brigar, nada. Ele estava ali, não viu o cordeiro e ele foi obediente. O pai amarrou ele. Imagina a situação, né? O pai amarrou ele, o pai colocou ele lá para ser morto, né? Ele ia ser morto. E somente no momento final ele viu, Deus mandou, né, a providência, né? Então, como ele foi obediente? Como eu estou fazendo um link da colocação do pastor Emanuel hoje. Não basta você ser cristão, você ser de ministério, não basta você estar ali na igreja. Tem que se submeter à vontade de Deus. Tem que estar em todo tempo submisso como servo do Senhor, né? Se preparando, se corrigindo para a sua vinda. Então, essa submissão do filho, essa submissão do pai é ao Senhor. E esse exemplo, desse link de Jesus com o filho, né, que se submeteu em obediência ao pai, foi morrer na morte de cruz, né, e o pai dá o seu filho, assim como Abraão fez em obediência, o pai dá o seu filho para que nós fôssemos resgatados. Que coisa maravilhosa a gente estudar tão detalhado essas lições, né? Que maravilha essa proposta de obediência,
submissão que está contido nesse ensinamento, não é isso? Então, é só isso que eu queria falar. Muito bem, Deus lhe abençoe. Simples, Amém. didática. É difícil a gente, como a gente ministra aula, às vezes a gente acha que está ministrando para a gente mesmo e né? Porque a gente Não, só se super vê. estranho. Eu fiquei aqui, 2 computadores, o celular aqui na minha frente, olhando se tinha entrado, parecendo até aquele pessoal da televisão, né, que fica lá atrás, coordenando as coisas, uma coisa bem estranha mesmo, fora do habitual. E assim, puxando por esse gancho que você falou do pastor Emanuel, de florescer onde você é plantado, né, é importante entender que não é simples. Não é simples para mim, que vim dar hoje essa aula, né? Porque, assim, quando eu pensava, eu dizia, esse negócio vai ser transmitido, é bom nem pensar na cabeça que vai aparecer isso aí no YouTube, né? Senão vai dar um branco geral. De você se preparar, né? Para vir, ou não é fácil para um missionário. Eu resolvi ser missionário, então eu vou. Não, ele tem que estudar muito, ele tem que conhecer muito aquela região que ele vai para lá. Então, é exigido um processo para isso, de dedicação, né? Como foi com Abraão, né? O decorrer da história dele foi uma caminhada, né? Por isso que o texto fala, vá para trás, olhe lá do capítulo 12 até chegar no 22, para você ver que foi uma jornada, né? Quando ele recebeu o chamado, ele tinha 75 anos. Aqui a Bíblia não diz, né, no capítulo 22, quantos anos ele tinha ao certo, mas ele já era avançado na idade, ele já tinha mais de 100 anos, Isaac já era grandinho, ele carregou a lenha nas costas, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Meus irmãos, estão ouvindo ou não? Estou, Astolfo. Não estou lhe vendo, mas estou ouvindo. Acho que o sinal está fraco da internet aqui hoje. Na verdade, tem 2 coisas interessantes que a gente não se atém muito para esse texto. Primeiro, sobre a figura de Isaac, né? O Isaac não era um menino, o Isaac era um homem já nessa idade. A Bíblia não fala que ele era menino. Se for estudar um pouquinho do livro de Gênesis, Isaac devia ter uns quase 40 anos já nesse período. Tanto é que ele carregou um feixe pesado de lenha para o pai. E ao longo da caminhada dos 6 dias, mesmo não sabendo o que era, mas quando chegou no último dia que o pai o levou e o colocou ali naquele holocausto, ele não gritou, não questionou, a Bíblia não fala nenhuma revolta do Isaac a respeito da decisão do pai de imolá-lo, de matá-lo como sacrifício. Uma coisa que a gente precisa também lembrar, né? Eu sei que o pai da fé ao Abraão, a exigência maior foi dele, mas ao longo desse pequeno período que Isaac teve consciência de que ele seria o holocausto, ele não se rebelou como Cristo não se rebelou quando foi colocado na cruz. Ele tipifica o próprio Cristo na cruz, carregando a sua cruz, ele carregou o feixe de madeira e colocado ali em holocausto sem gemer. A Bíblia diz que Jesus foi como um cordeiro manso, que não berrou, não gritou, não esperneou pelo aquele destino que ele teria. O outro ponto, irmãos, a gente acha isso, fala muito da fé de Abraão, mas imagina esse homem caminhar 3 dias, sabendo que ao 3º dia o filho ia morrer, e dormir com ele à noite, ao som à luz da fogueira, talvez de lua cheia, e brincar com ele, contar a história como ele fazia sempre, né, no seu dia a dia, sabendo que depois de 2 dias o filho talvez fosse morto. Que dilema, todo o amor que ele tinha a Deus, toda a confiança que ele tinha no Senhor, mas ele Cortou seu som, Astolfo. a respeito da sua fé, a respeito de obedecer a Deus de maneira incondicional, como a própria revista fala de maneira muito boa, né, de que ele não questionou a ordem de Deus, mas questionou quando a ordem foi para outras pessoas. No caso de Sodoma e Gomorra, ele questionou no sentido de que Deus revertesse aquela decisão dele, e não para essa, né? Mas o que mais para mim me toca é essa certeza de que Deus jamais nega a sua determinação. Quando ele diz, olha, você vai ser pai de muitas nações, Abraão não sabia como, mas sabia que Deus não se arrepende da sua ordem, não muda, né?
os seus desígnios eternos no meio do caminho. Então ele disse, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai chegar a um ponto de que vai fazer que o filho seja pai de outras nações, como ele prometeu sempre. Então é isso que realmente toca mais. Pai e o servo de Deus, dos homens de Deus. Achou? Eu já terminei. Alguém ouviu? Terminou. Mais alguém deseja fazer algum comentário? Dona Olga, minha professora eterna, está por aí? Mais alguém deseja fazer algum comentário dos irmãos? Boa noite, irmãos. Boa noite, bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Erivaldo. A irmã pela aula, né? Pela clareza da aula, né? Foi passado para nós, né? Eu acho que tem som ligado aí. Tem um microfone ligado aí. Desliga para a gente poder ouvir, Eribaldo, por favor. Viu? Melhorou, né? É interessante que me chamou a atenção, né, dessa lição, que a gente viu até hoje na pregação do pastor Manuel, né, e com relação à fé e obediência, né, de Abraão. Mas eu queria, assim, que me chamou a atenção também outra coisa que não está, assim, explícito, assim, no trecho, mas a gente vê, principalmente no capítulo 12, né, que a irmã, né, compartilhou com a gente, com relação à palavra adoração. Quer dizer, Abraão, né, é um homem de fé, um homem que obedecia, mas é um adorador realmente a Deus, né? Um homem que tinha intimidade realmente com o Senhor, né? Vê que Deus aparecia a ele, né? Deus tinha esse relacionamento, né? Como diz, parece-me que é o Salmo, diz que a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, né? Ele é um homem que temia, tem o temor do Senhor também no coração. Então, assim, quando eu vejo a lição, eu quero tomar, assim, lições, né? Assim, para a gente no dia a dia, né? Porque Abraão, a lição mostra o sacrifício, né? De Isaac, né? Sempre remontando ao Senhor Jesus Cristo, o sacrifício, né? O verdadeiro cordeiro. E como lição assim, a gente vê que nós devemos sempre, como diz a palavra, né? Visualizar, olhar para Jesus Cristo, né? Como autor e consumador da nossa fé. E Deus prova, como a irmã colocou, né? Realmente Deus nos prova realmente no dia a dia, né, nesse sentido. E uma das formas disso, da gente, quando está olhando para essa fé de Abraão, né, para a obediência de Abraão, a gente no nosso dia a dia, a gente tem que realmente nos sacrificar. De que forma, né, de que forma, né? A gente, lógico, a gente não vai matar os nossos filhos nesse sentido, mas a gente tem que matar o nosso eu, né? Realmente morrer dia a dia, como diz Paulo, morro todos os dias. Então a gente tem, como servo, como cristão, a gente tem que procurar realmente, em obediência ao Senhor, por fé, por adoração, realmente fazer morrer o nosso ego, né? Fazer morrer no dia a dia, isso realmente também não é fácil, né? A gente tem que pedir a graça de Deus, né, nas nossas vidas. Então, como aprendizagem, eu sempre coloco, né, isso aí foi bastante esclarecedor, foi bastante esclarecedor, e eu sempre coloco, né, como lição realmente para a minha vida e para a vida, né, de cada um de nós no dia a dia. Amém? Amém. Edésio, quer falar alguma coisa, Dona Olga ia falar, mas aí entrou junto com Eribaldo. Eu não estou vendo a imagem dela. Oi, Dona Olga. Está falhando um pouco o som. Dona Olga, desligue o áudio e ligue novamente para melhorar. Emília.
Desligue o áudio e ligue novamente para ver se melhora o som que está falhando. Acho que ela caiu. Mais alguém quer fazer alguma colocação dos irmãos? Parabenizar, Eveline, pela aula esclarecedora. Você disse que veio com receios, mas muito boa aula. Fez os links adequados para que a gente possa enxergar, né, a ligação do Velho com o Novo Testamento, os pontos. Então, parabenizar. Que Deus continue te abençoando grandemente para as próximas aulas. Aqui. Deus vai provendo. Vai provendo. Amém. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Bom, meus irmãos, então, já que não tem nenhum comentário, a gente pode finalizar essa lição e pedindo que continuem ligados, né, no próximo domingo, que a gente vai vir com a terceira lição da revista, né, que tem como título Jesus, o Cordeiro Pascal. Que Deus nos abençoe. Amém. Tchau, obrigada. Tchau, um bom dia para todos. Até a noite. À noite. Até domingo. Até a noite, né? Depois até a noite. Deus tchau, abençoe. Tchau. Bom domingo para todos. Bom domingo. Jaelina, beijo. Minha irmã, Désio. Deus abençoe. Amém, amém. Bom revê-lo. Cadê? Sângela, vi aí rapidinho. Ela estava aí rapidinho, deu uma olhada. Sângela, vi aí rapidinho. Oi, Olga, querida. Ela aí rapidinho, deu uma olhada. Olha aqui.